Comunicar pode, sua dose semanal de comunicação. Bem-vindos a mais um Comunicar Pode. Sejam bem-vindos, eu sou a Tamires Rezende. Eu sou Thalita Escoto, sou diretora da Agência Contato e estamos aqui para falar um pouquinho sobre gafes nas redes sociais. Bom, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? E nas redes sociais, todo mundo tem teto de vidro. Ou seja, todo mundo é passível de erro. E errar nas redes sociais é meio que já morte, né? Porque todo mundo... Ai, não acredito que você fez isso, como Meu Deus. pode? Exatamente. E começamos 2019 já com uma gafe bem feia. Assim como nós tivemos o início de 2019 bem conturbado no nosso cenário do país, com a tragédia de Brumadinho, nós tivemos um episódio bem chato de uma marca de cosméticos que fez um, abre aspas, ensaio protesto inspirado na tragédia de Brumadinho. Para quem não sabe, a marca convidou alguns modelos para interpretar as vítimas da tragédia com o objetivo de mostrar solidariedade. Só que esse tiro saiu pela culatra. E aí a interpretação da internet foi completamente oposta e a divulgação da marca foi completamente negativa. Eu me arrisco a dizer que a marca chegou em lugares que ela nunca tinha chego antes. Não chegou em veículos como um B9, um Meio Mensagem, um Globo. Acho que ela nem imaginava. Não, mas foi com uma repercussão completamente negativa. De fato, foi muito, muito chato. Ficou parecendo uma campanha muito oportunista. E aí o que a gente queria trazer com esse caso e com esse gancho é: onde está esse erro? Como prever esse tipo de acontecimento? Como depois de tudo isso a gente pode resgatar a imagem da marca? Aliás, dá para resgatar a imagem da marca? Eu acho muito complicado, né, Tamires? Porque quem não acompanhou, quem não visualizou as fotos, por exemplo, dessa gafe, gente, não tem como sensualizar uma situação dessa. Se você olha aquelas imagens, você vê, né? Tem um casal ali sujo de lama, gente... E tem uma criança também, tem uma criança. Né? E qual a graça, gente? Qual que é a campanha? Qual que é o objetivo? Qual que é a expectativa dessa marca? E o que me surpreende mais nesse caso é que foi feita por um gerente de marketing que aprovou isso, né? E não era nenhuma pessoa júnior ali atrás, né? Que estava começando, né? Então eu olho e fico pensando, quem aprovou um negócio desse? Eu nem cheguei a ver o desfecho disso, se saiu do ar, eles fizeram né? um posicionamento, eles divulgaram na própria rede social, eles fizeram um post pedindo desculpas e falando que eles foram mal interpretados. Mas aí é que tá, tem aquela famosa frase que é: eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende. Mas será que isso é aplicável nas redes sociais? Eu acho que nesse caso... É um assunto muito sério, né? Tem muitas vítimas, enfim. Já teve aquela tragédia, né? Já teve essa discussão, é tragédia, não é acidente, não é corrupção, não é ganância. Então envolveu tanta coisa, né, nessa questão. A gente tá gravando hoje, gente, dia 1º de fevereiro, né, esse episódio. Mas pensa, talvez quando esse episódio for pro ar, isso ainda nem terminou. Então é um assunto que ainda vai se estender muito. Então acho que foi de uma maneira... Eles foram infelizes, né? Foram. Mas aí o que eu quero puxar aqui, Thalita, é o seguinte. Mas eles tiveram uma boa intenção. Tudo bem. Dizem os mais velhos que de boas intenções o inferno tá cheio. Mas a questão nas redes sociais, nós somos sim responsáveis pelo que o outro entende. E esse é o trabalho de qualquer marca, é de visualizar, é de fazer um mapeamento, um pré-planejamento para que lado pode correr essa campanha que eu vou fazer? Quais são as possíveis interpretações? Sim, né? Como se fosse uma gestão de crise mesmo. O que isso pode gerar no outro? Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente vai criar, correndo o risco de acontecer isso. Então, acho que pegou muito mal, muito mal. E pra gente construir a credibilidade da marca, às vezes a gente demora meses, anos, e pra você jogar ela no lixo, você não demora mais do que uma postagem no Facebook. Então é muito complicado, a gente precisa se atentar. Mas o que eu quero trazer também aqui, que eu e a Thalita queremos trazer, é que não são só as marcas pequenas que cometem esses erros. Tem muitas marcas grandes que cometem erros muito bestas mesmo. Sim, por um descuido talvez, ou por, sei lá, uma falta de atenção, né? A gente trouxe outros
cases aqui de gafes da internet que a gente vai comentar com vocês. Talvez alguns de vocês até conheçam. E se vocês também tiverem alguma que a gente não chegar a comentar aqui no programa, compartilha com a gente, é bem legal, a gente quer saber demais. Uma das campanhas que deu super errado foi a da Jovem Pan, no último Dia Internacional do Combate à Homofobia. Eles lançaram uma campanha chamada Minha Última Música. Então o post das redes sociais continha a seguinte frase: se você fosse a próxima vítima de LGBTI-fobia, qual seria a última música que você pediria? Que chato, né? Eles estão tratando de um assunto que é muito complicado. Você está falando sobre vidas. Exatamente. Vidas perdidas, sobre uma violência que a gente vive hoje na nossa sociedade. Dias, né? E aí você transforma em uma brincadeira uma questão que é muito séria. Então você tira a seriedade daquilo. Você vira um oportunista. Então, eu acho que foi bem por aí, né? Na verdade, eu acho que eles também quiseram ser engraçados. Ou, sei lá, queria trazer esse assunto de uma maneira engraçada, trazer um humor ali, mas não rolou, né? Não cabe, né? Não, acho que nesse assunto não cabe, gente. Acho que tem que ter bom senso no que a gente vai criar e entender quem é que tá ouvindo isso, né, gente? Como que isso vai afetar a pessoa que tá ouvindo? Outra questão que eu acho muito importante, Thalita, é o seguinte. A gente tem aquele calendário de datas sazonais. E aí a gente acha que todas as datas a marca precisa se posicionar. E não é bem assim que funciona. Se você não for se você não tiver um posicionamento bacana, se você não tiver nada legal pra acrescentar naquilo, então simplesmente se retira, não fale sobre. Não precisa posicionar em todas as datas, né? Eu acho que a gente tem que ter uma sinergia com o seu negócio. Não adianta, só porque hoje é dia X eu quero falar. Mas exatamente. Tem sinergia? Se não tiver, né? Você sabe falar sobre isso? É uma questão importante. Então, assim, você não precisa se posicionar. Não se posicionar, às vezes, é um ótimo posicionamento, né? Não falar, sim. Com exatamente. Certeza. Bom, o próximo, Thalita, fala aí um que você trouxe pra gente. Bom, não sei se vocês acompanharam também o lançamento do Samsung Galaxy S9. God. Esse foi outro case de insucesso, né, gente? Então, esse foi um case que a Samsung fez para lançar a qualidade da câmera do Galaxy S9 e também foi muito ruim, né? A câmera, eles quiseram promover tanto a câmera, falar tanto das qualidades dela, mas eles esqueceram de um detalhe, né? Eles não falaram de verdade sobre o que era e utilizaram fotos de banco de imagem. E aí, Tamiris? Meu Deus. Então, na internet, né, gente, nada passa despercebido. Nada, nenhum detalhe. E aí, o que aconteceu? Um usuário do Twitter, ele percebeu que aquelas fotos da promoção da câmera, do celular, nada mais era que de banco de imagem. E aí ele colocou lá, a marca ainda debateu, falou que não, e ele provou, ele entrou no banco de imagem, ele printou o banco de imagem e colocou assim: sim, vocês estão mentindo. Então ficou muito feio. Primeiro, porque a marca errou. A marca insistiu, enorme, né? É uma marca enorme. Ela insistiu no erro. E aí a gente entra numa outra questão que é muito importante. Aqui eles estavam fazendo uma propaganda enganosa. Sabe o que isso me lembra? Sabe quando você entra em site de empresa, em site institucional mesmo, e você vê lá a seção de depoimentos? Você já reparou que tem muita foto de gringo, assim, que você vê que é de banco de imagem? Sim. Então, isso é muito, né? Muito ruim pra marca. Você acaba com a credibilidade da sua marca. E eu acho que sim, gente, é muito perceptível uma foto de banco de imagem. Você consegue olhar aqui e falar, gente, isso aqui é criado. Foi criado pra ser uma foto de banco de imagem. Então, o que me admira, assim, é uma marca grande, estruturada, que tem uma equipe por trás, né? Que vai pensar em cada detalhe da campanha, que se planeja. Então, passou, né? E aí? Como que passa, né? Eu me pergunto muito isso. Como que isso passa? Por exemplo, a Jovem Pan é um veículo de comunicação gigante. Como que isso passa por eles? Como que isso passa pela Samsung? Mas, assim, são os detalhes. E aí, quando você é micro ou pequeno, fica muito mais fácil de você não cair numa dessa. Sim. Então é só você ter atenção naquela campanha que você tá fazendo, estratégia, que é muito importante, e eu acho que sempre buscar óticas diferentes. Quando eu vou colocar uma campanha no ar, eu fico pensando como que eu interpreto, só que eu sou uma fatia da população. Como de repente minha mãe interpretaria isso?
Como que um amigo distante de outra cidade interpretaria isso? A gente precisa pensar nisso. Porque às vezes nós criamos campanhas, posts dentro da rede social, pensando muito na bolha em que nós vivemos. Mas nós temos que pensar que quem que vai receber essa mensagem? Como essa mensagem vai ser recebida? Eu acho que a gente não pode subestimar, né, o nosso consumidor de conteúdo, né? A gente não tem como medir a nossa interpretação e levar isso para o mercado com uma certeza, né? Eu acredito nisso, essa é a minha verdade e por aí vai. Então, eu acho que esse é um você não tá criando conteúdo para você, né? Aí quem tá persona, né? Exatamente. Mas isso a gente fala em outro episódio. Eu acho que, assim, pra gente deixar uma dica efetiva, a gente ainda tem mais casos, né? Cases não, porque case é sucesso. Isso daqui foi completamente oposto. Eu acho que, primeira coisa, é uma coisa que eu bato muito na tecla com os meus clientes. É a identidade organizacional da marca. Então, assim, pra que serve missão, visão e valores? Não é pra você colocar no site, é pra permear, é pra te guiar nas decisões de marketing, de negócios dentro da sua empresa. Então, se você tem uma identidade organizacional, então uma missão, visão e valores muito bem determinada, você vai entender que, de repente, aquela campanha não tem nada a ver com você e com o seu público. E aí talvez... você já elimina uma possibilidade de cometer uma gafe. É que talvez, principalmente o pequeno, às vezes eles não levam tão a sério, né? Missão, visão e valores. Então eu acho que também é um alerta que a gente tem que deixar aqui para que isso seja criado, talvez na criação da sua empresa, isso acaba passando, você não vai pensar nisso, no dia a dia, aí seu negócio pra que começa isso a andar, serve? Então acaba ficando de lado, mas assim, acho que tem tudo a ver com o que você quer, né, chegar com a sua empresa. Bom, outro caso foi a da JBS, depois do escândalo da Operação Carne Fraca, que foi em 2017, se eu não me engano. A JBS, que era uma das principais envolvidas, ela correu para fazer uma campanha na TV, nas redes sociais, para ressaltar a qualidade das carnes deles. Só que teve um problema, eles, na correria, naquela gestão de crise deles, eles usaram um vídeo de arquivo deles. E aí a data de validade da carne que aparecia na foto, na imagem do vídeo, era 2013. Nós estávamos em 2017. Bom, a qualidade do produto deles já estava sendo questionado. Sim. Eles vão e me fazem uma campanha com um produto com data de validade de 2013. Gente, é uma tudo falha, errado. Né? Tudo errado. Tudo errado, exatamente. Então, achei eles quiseram aproveitar. Vamos aproveitar aquele vídeo ali, gente, pra gente já começar a soltar a campanha e não rolou. E aí esse é um problema crucial, o timing. Porque eles tiveram um problema, eles estavam trabalhando numa gestão de crise, então eles tinham um timing super apertado. E aí é melhor você não fazer, você não se posicionar. Se for pra se posicionar errado, é melhor você não fazer do que fazer. Então, assim, você precisa, mesmo no meio do furacão, você precisa se atentar aos detalhes, principalmente no meio do furacão. Então, nesse caso, foi muito um tiro na água, porque é, mais uma vez, aquele detalhe, né? Não, ninguém vai ver. Ou até eles mesmos não perceberam. Exatamente. Talvez eles tenham percebido depois que isso bombou nas redes sociais, né? Sim, eu acho que... não sei você, Tamires, mas eu costumo ler comentários de postagem, sabe? Então, sempre que tem alguma polêmica, você olha lá, 1000 comentários, eu começo a ler. E tem gente que tem um olhar tão... Gente, é um olhar muito... É um detalhe, assim, que às vezes eu falo, gente, eu não tinha percebido isso. E tem gente que percebe os mínimos detalhes. Então, esse é um caso de mínimo detalhe. E a pessoa olhou e aí basta uma pessoa, né? Tem que prestar atenção. Ainda mais nós estamos num momento... trazendo aqui a questão política, nós estamos num momento de um país muito polarizado. Nas ideias, nos posicionamentos. Então, assim... Tá todo mundo procurando o erro do outro pra apontar. Então é muito importante que você olhe tudo que você tá fazendo, cada detalhe de qualquer coisa que você tá fazendo. Uma outra questão foi a da Personal. Eles lançaram uma linha de papel higiênico com folhas pretas. E aí na campanha eles trouxeram a atriz Marina Rui Barbosa. Ela apareceu enrolada nesse papel pra simular um vestido chique. Só que o grande problema é que o slogan da marca era Black is Beautiful.
O que não pegou bem, porque esse slogan era de um movimento negro americano pela luta dos direitos civis deles. Ou seja... Envolveu uma pessoa super conhecida. E eles banalizaram um movimento importantíssimo, forte, que fala sobre racismo, e aí eles usam isso numa campanha de papel higiênico. Pegou muito mal, inclusive porque a Marina ela tem um papel muito forte hoje na geração dela, né? Então, eu acho que acaba envolvendo a marca, acaba envolvendo o posicionamento da atriz, o tipo de campanha que ela tá levando pra frente. Então, é muito comum as marcas utilizarem de celebridades, né, pra serem a cara da marca dela. Mas você acha que também não é um erro dela? Eu acho que é erro de avaliação, ou de repente, assim, de estar mais envolvida com o projeto, com o propósito daquela campanha, né? Sim, claro, quem criou a campanha foi a personal. Sim. Mas eu acho assim, eu vivo da minha imagem. Exatamente. Eu quero saber o que estão atrelando o meu nome àquilo, entendeu? Com certeza. Então, eu acho que também foi um erro dela, porque ela também é uma marca. Sim, ela leva muito. Marca. Você lembra da Pantene, você lembra de quem? Marina Rui Barbosa e Gisele Bündchen. E a Renault? A Marina Rui Barbosa. Então, é o nome dela também que tá, né, em jogo. Ela precisou até se posicionar nesse caso. Sim. Ela veio às redes sociais pedindo desculpas, enfim. Eu acho que a questão é a seguinte: a desculpa, ela não vai adiantar. Sim. Você vai falar assim, ai, desculpa, eu errei. Vão continuar atacando pedra em você. Até o assunto dar uma acalmada, né, não vai ter jeito. Teve uma marca, não vou me lembrar do que, mas... Foi uma marca, assim, de pequena pra média. Eles fizeram uma postagem nas redes sociais em que a postagem saiu totalmente racista, absurdamente racista. Era uma marca que trabalhava com organização de gôndola de supermercado. Ou seja, totalmente B2B. Eles trabalham para empresas, nem trabalham para o público final. E aí eles fizeram uma postagem que era assim, era uma pessoa branca, aí era a foto dessa pessoa branca com a roupa, com o uniforme escrito assim, antes de entrar no estoque. E aí eles colocaram a foto da mesma pessoa com a cara pintada de preto e escrito depois de sair do estoque. E aquilo era uma blackface, ou seja, blackface é quando uma pessoa branca se pinta de preto. Nossa. E isso pegou super mal pra marca. E era assim, uma marca super nichada, que trabalhava só com donos de supermercado. Eles conversavam com esse público. Uma militante do movimento negro viu, jogou isso num grupo, viralizou, e eles foram massacrados com toda a razão, lógico. Sim. Só que assim, eles jogaram a marca deles no lixo por causa de uma postagem engraçadinha de sexta-feira. Não sei se você lembra de um que foi parecido também. É bem recente, foi no Natal agora de 2018. A questão do Chester. Eu não vou lembrar qual foi a marca. Lembrei. Sadia, se eu não me engano. Eu não vou lembrar qual foi a marca, mas assim, também pegou muito mal, né? Porque era uma família branca doando um Chester para que outra família Era uma família rica, branca, né? Doando o Chester, o Peru, não vou ao certo entrar nesse detalhe, mas eles estavam... o conceito da campanha era esse, a família branca, bem de vida, doando um Chester para que a família que estava nessa propaganda, né, não rolou nem no... Foi na TV mesmo, né, eu lembro. Foi. Horário nobre da TV, recebendo Chester lá, a família inteira era negra e, assim, também pegou muito mal, foi muito comentado nas redes sociais. E é outro caso que a gente fica até um pouco... preocupado, falo, gente, mas será que como que isso passou, novo, né? Só quero trazer que não foi da Sadia. Eu falei que foi da Sadia, é Perdigão. Acabei de pesquisar aqui. Então, eu não consigo entender. Eu acho que nós estamos em um momento de uma geração, essa nova geração que tá aí nas redes sociais, fervilhando, são gerações muito posicionadas. Sim. Então, assim, piadinhas machistas não é mais tolerado. Piadas racistas não é tolerado e nem deveria ser porque é crime. Então, a gente tem
a galera tá tão bem posicionada que quem tá à frente das marcas também precisa. Então você precisa entender que, de repente, aquele seu discurso, ele vai atingir negativamente algum grupo da sociedade, alguém, ou que ele pode ser até mesmo criminoso, porque a gente esquece que racismo é crime, gente. Não, com certeza. E essa campanha foi justamente isso, né? Que todo mundo nas redes sociais estava comentando, pegou mal também pra marca. Enfim, e como sempre, a rede social não perdoa. Exatamente. Não perdoa nada. Teve uma repercussão bem negativa e era de uma ação super legal. Que quando alguém comprasse um Chester, um outro Chester era doado para uma família de baixa renda. Ou seja, a campanha era muito legal, mas ela foi feita de uma ela foi execução, ofuscada, né? A ação foi totalmente ofuscada por uma campanha feita de uma forma totalmente errada. A execução não foi muito legal e, enfim, com certeza o objetivo da marca não foi concluído, gente. Agora o próximo, quer comentar, Thalita? Bom, o próximo, quem aí tem cólica? Você tem cólica menstrual? Nossa. Toda mulher tem, Chora, né? Então, gente, não sei se vocês lembram dessa campanha da Novalfen, que foi a campanha Mimimi, de que a cólica era frescura, né? Então, a Preta Gil ainda foi a protagonista aí da campanha. E foi algo que pegou muito mal na internet também. E eu lembro que teve diversos comentários de que cólica é coisa séria, que pode indicar uma doença mais séria, que pode ser causa de uma endometriose. Gente, é uma infinidade de motivos para que isso não pegasse bem. E aí, também, deu tudo errado, né? E o que me pegou muito nessa campanha foi que eles investiram pesadíssimo. A Preta Gil pegar fez um gancho do mimimi, né? Não ficou legal. Não, e assim, a Preta Gil fez uma música pra essa campanha e eles gravaram um clipe além do comercial pra TV. Ou seja, eles investiram uma puta de uma grana nessa campanha e eles tiveram que tirar do ar no mesmo dia. Sim. No mesmo dia. Foi muito, muito chato, porque as mulheres se sentiram todas super ofendidas e com razão, porque não é uma frescura, é uma questão que boa parte das mulheres sofrem. E eles simplesmente não pensaram. Eles quiseram hitar na internet, né? Acho que quiseram pegar uma onda da hashtag do mimimi. Eu lembro que acho que tava bem alta essa questão. E, gente, sinceramente, eu acho que também faltou planejamento, faltou pensar. Eu acho que falta, quando as pessoas vão criar uma agência, de repente, de publicidade, vai criar uma campanha, de realmente pensar em tudo que pode acontecer. De ruim, de negativo, de repercussão, enfim. E também olhar o lado positivo. Não sei, será que faltaram com planejamento adequado, com todas as perspectivas? Porque o investimento foi pesado. A figura também da Preta Gil é uma figura muito forte aí, né, nas redes sociais e... Exato. Eu lembro que teve até posicionamento de médicos, né, de ginecologistas que falaram sobre esse assunto depois, de que, enfim... Eu penso assim, é uma oportunidade, é um tipo de coisa que acontece. Então, gerou uma crise, gerou uma situação que desagradou, mas também eu lembro que teve algumas marcas que utilizaram essa gestão aí e fizeram um posicionamento depois falando do assunto e apresentando as questões das cólicas e deu super certo. Não sei se você chegou a ver. Não, eu não acompanhei o pós desse. Eu cheguei a acompanhar, até porque a gente acaba tendo um atendimento de assessoria aqui para médico e rolou assim de usar o gancho depois na imprensa para falar do assunto. Então é uma oportunidade, né, depois de quem tá fazendo um trabalho aí consistente, planejado, conseguir pegar o gancho aí. Bom, e o último caso que nós trouxemos aqui é da Adidas. Então é para provar que os gigantes, eles também erram. Sim. Após a maratona de 2018, se eu não me engano, a marca Adidas, ela era patrocinadora. E aí ela enviou uma mensagem automática para todos os corredores. E a mensagem era: parabéns, você sobreviveu à maratona de Boston. A frase motivacional não foi nada motivacional, porque teve um significado muito ruim. Porque em 2013 teve um atentado na maratona de Boston, algumas pessoas morreram, enfim. Então pareceu simplesmente uma piada infeliz. Sabe aquele amigo quando faz uma piada infeliz? Uhum. Foi mais ou menos o que a Adidas fez. Eles vieram em público, pediram desculpas, falaram que não foi a intenção deles. Mais uma vez, esse é sempre o primeiro posicionamento da marca quando ela erra.
Aí, o que eu queria trazer, assim, o que eu e a Thalita pensamos em trazer essas gafes hoje, não foi só pra gente dar risada ou pra gente aprender com o erro do outro, mas foi também pra gente pensar, como que eu posso evitar de cometer um erro desse? Eu acho que também vale a gente falar um pouquinho disso, porque com a internet, gente, com um monte de informações que a gente tem hoje, a memória das pessoas não tá tão curta. Não. Então, eu acho que esse caso aí da Adidas é uma prova de que pode ter acontecido um ano atrás, na época dessa campanha, mas assim, era algo muito recente, muito forte, gente. E quem acompanha aí, ou quem já foi para os Estados Unidos, sabe qual é o critério que eles têm lá em relação ao atentado. Isso é muito forte lá. Muito. Então, eles têm um cuidado imenso com isso, enfim. Você não precisa nem estar lá, só você acompanhar como que eles fazem lá, toda a questão de segurança para receber o ano novo. Gente, é um batalhão de gente, enfim, então... E essa é uma questão muito séria, não, de lá é muito sério atentado, terrorismo, enfim. Então... Então a gente não pode desrespeitar. Mas, Thalita, minha pergunta. Minha marca caiu numa cilada dessa, cometeu uma gafe. O que ela faz? É melhor que ela não cometa gafe, antes de tudo, né? Vamos combinar. Que ela se estruture aí, gente, pelo amor de Deus, pra ter um planejamento e fazer os prós e os contras aí de uma campanha. Mas eu acho assim, todo mundo é passível de erro, a gente não tem como negar, né? Independente de ser numa campanha de publicidade, em assessoria de imprensa, rede social, todo mundo pode errar. Mas eu acho que a pessoa tem que... a marca, né, tem que estar por trás aí de uma boa agência, para que, se acontecer uma gestão de crise dessa, por exemplo, saber se posicionar também da maneira certa. Porque, além de tudo, você ainda corre o risco de se posicionar depois de uma maneira errada, né? De ir lá se posicionar para pedir desculpa e, enfim, não ser suficiente. A gente teve outros casos que a gente comentou logo no começo do programa do Carrefour, né? Então, assim, por mais que eles tentassem se posicionar, não foi o suficiente. Eu acho que assim, eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que numa questão dessa, nunca existe uma retratação. Sim. Então, assim, você errou, ponto. Assume seu erro, acho que pedir desculpas é, entre aspas, banal, mas é muito necessário, você vir a público pedir desculpas, mas aí você tem que começar um novo capítulo da marca. Sim. Então, assim, errei, o que eu vou fazer pra contornar esse erro? Eu preciso criar uma nova imagem pra minha marca positiva, porque ela foi queimada. Minha marca se queimou, então eu preciso agora, junto com uma assessoria de imprensa, junto com uma assessoria de conteúdo, com estratégia de comunicação, começar a criar uma nova imagem. Porque eu sinto que as marcas, quando elas erram, elas ficam insistindo naquele assunto, batendo na tecla daquele assunto, tentando se retratar. E não tem retratação, sabe? Você usou o slogan de um movimento negro, de direitos civis negro, numa campanha de papel higiênico. O que você vai fazer? Você não tem mais o que fazer. Tira a campanha do ar, pede desculpa e começa a fazer novas ações, uma nova estratégia. Não fica batendo na tecla do papel higiênico de folhas pretas, sabe? Não vai adiantar, você não vai conseguir fazer com que as pessoas entendam qual era o seu objetivo, porque esse é o grande problema. Eu quero acreditar que as pessoas não vão na rede social e fazem uma piada racista porque elas querem. Exatamente, né? Porque elas não perceberam. Vamos acreditar na inocência, né? Então, assim, não era a nossa intenção. Não era intenção. Vamos acreditar que de fato não era intenção, como a dessa marca que fez esse ensaio protesto, entre aspas, de Brumadinho. Vamos acreditar que não era intenção deles. Tudo bem, não era a sua intenção, mas você errou. Mas foi pesado. Você foi passou, pesado, né? você passou uma mensagem totalmente diferente do que você gostaria. O que você vai fazer? Você vai ficar discutindo com as pessoas que, não, mas você me interpretou errado, mas você não dá, gente. Melhor não entrar. Baixa a bola, pede desculpa e começa a reconstruir sua marca. Com certeza, a gente deseja boa sorte para as marcas aí que já cometeram essas gafes. Porque o que a gente pode deixar aqui de alerta é que façam um planejamento e não subestimem o seu público. Não subestimem as redes sociais, o alcance, o poder que a gente tem ali dentro, porque o seu colaborador representa a sua marca, assim como você e a agência que você vai escolher para trabalhar também. Então, eu acho que também a gente pode falar que não é algo que só prejudica a marca, mas também prejudica a agência que está criando uma campanha dessa. Porque geralmente você consegue ter acesso, você sabe, é divulgado quando a campanha foi criada por quem? Por qual agência?
Então você acaba entrando numa dimensão muito maior, que é o nome da pessoa que criou a campanha, o nome da agência, o nome da marca, o nome dos modelos que estão ali, que foi o que aconteceu com essa campanha aí mais recente de Brumadinho, né? Da marca de cosméticos. Bom, acho que é isso. Exatamente. Se você tiver algum caso parecido para compartilhar com a gente, ou se você já passou por uma crise, quer compartilhar como você superou essa crise de seria imagem, bem legal a gente ouvir, né? Seria legal. O nosso e-mail é comunicarpod@gmail.com. Nós queremos compartilhar com os ouvintes, com a nossa audiência, a experiência de outras pessoas. Como nós dissemos aqui antes, nosso objetivo nesse podcast é todos aprendermos juntos sobre comunicação. Então, até semana que vem. Até a próxima, pessoal.